Amém, irmãos. Até aqui foi muito bom e creio que vai continuar sendo muito bom. Estamos aqui encerrando essa primeira parte, que é bastante importante, mas agora a gente vai para a segunda parte também, que é bastante importante também. Gostaria de chamar aqui o presbítero Ronaldo. Gostaria também que a igreja nesse momento ficasse de pé. E antes de eu passar o microfone para o preletor, gostaria que a igreja estendesse a sua mão até a direção dele. E gostaria que a igreja repetisse comigo algumas palavras. Deus, usa teu filho. Usa teu servo mais uma vez. Nós queremos ouvir a sua voz falar aos nossos corações. Ronaldo, a responsabilidade está em suas mãos agora. Aleluia. Aleluia. Sauda a amada igreja com a paz do Senhor. Enquanto você procura o livro de Efésios, capítulo 6, capítulo 1, depois nós vamos ler primeiro capítulo 1, depois a gente lê o capítulo 6. Eu faço meu agradecimento ao bondoso Deus, toda a honra, toda a glória seja tributada ao eterno Deus, porque, bem verdade, se não fosse Deus, nem eu e você estaremos aqui nessa noite. Então, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, não só hoje, mas para todo o sempre. Quero agradecer também ao pastor Fábio. Quero agradecer ao pastor Fábio também, por permitir, estar aqui, subir essa tribuna e se fazer exposição do texto sagrado. Agradecer, como ele já se apresentou, me apresentou, ao meu irmão, presbítero Renê. Eu chamo de Júnior, porque o nome é Renê Júnior, então fica costume chamar de Júnior, mas eu acredito que os irmãos chamam de Renê. Agradecimento a ele também, todo o departamento aí da EBD. É um privilégio, me sinto honrado, fazer parte, estar aqui essa noite, podendo comungar juntamente com os irmãos e poder retornar a essa casa, que por 10 anos aqui congreguei, uma das maiores experiências que vivi com Deus no ministério foi aqui, muitas coisas aprendidas aqui dentro com os irmãos. Então é um privilégio, minha esposa também foi apresentada, ali a Grace me acompanha, e lá na DEVEC, nós congregamos na DEVEC, Jardim Bangu, o pastor Silas Malafaia, o pastor responsável pela DEVEC, só nos apresentando para aqueles que nos conhecem, não nos conhecem ainda, mas acredito que 80% da igreja, já conhece, já nos conhece, Efésios, capítulo 1, vamos ler a narrativa do verso 1, e verso 2 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Aí o capítulo 6, verso 10 em diante, diz assim a narrativa do texto. 6:10. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, mas nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir o dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes,
cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Podeis assentar-se dando glória? Aleluia. Livro de Éfeso, né? Quem me conhece, eu gosto assim, bem devagar para explicar, que a intenção é que você saia daqui entendendo a palavra. Livro de Éfeso, escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo, quando vai escrever essa carta, ele está aprisionado em Roma. Paulo, diante dessa prisão, vai escrever 3 cartas. Quais são elas? Livro de Éfeso, livro de Colossenses e o livro de Filemão. Paulo, aprisionado, escreve 3 cartas. Ronaldo, por que Paulo está aprisionado? Como pano de fundo dessa história, voltemos um pouco no tempo. Atos, capítulo 18 em diante. A Bíblia vai fazer menção nas narrativas dos versos que se seguem após do capítulo 18, dos capítulos que se seguem, melhor dizendo, após o capítulo 18 de Atos, a Bíblia vai dizer que Paulo agora, ele vira, agora ali vai num julgamento, o povo pega ele, o povo judeu, vai julgá-lo. Paulo, por ter cidadania também romana, ele pede, quero ser julgado, não aqui, sim em Roma, eu quero ser julgado em Roma. Pois bem, todos conhecem a história, só recapitulando, a Bíblia vai dizer que Paulo então pega a embarcação, é levado, melhor dizendo, até chegar em Roma, e todos conhecem a história do naufrágio de Paulo, Paulo chega na ilha de Malta e tal. Resumindo, Paulo agora, por causa disso, o que vai levar Paulo a ser prisioneiro, simplesmente porque ele está pregando a palavra, simplesmente porque ele está fazendo aquilo que Cristo vocacionou ele a fazer, pregar a palavra. Isso incomodou muita gente e fez então Paulo agora parar nessa prisão em Roma. Paulo, interessante, que Paulo agora, William, está prisioneiro, né, em Roma, mas Paulo, em nenhum momento, eu estudando essa epístola, eu não encontrei Paulo orando ao Senhor pedindo, me livra da prisão. Paulo não pede isso. Nenhum momento eu encontrei Paulo murmurando contra Deus, sou teu vaso, sou teu escolhido, por que é que eu estou passando por isso? Não encontrei isso. Paulo, mesmo prisioneiro, presbítero Robério, ele não fica murmurando e nem questionando a Deus o porquê daquela situação. O que ele faz, irmão Ronaldo? Vai escrever 3 epístolas incentivando os irmãos na fé. Não, tu tinha dado glória, vou de novo, para você dar glória. É muita profundidade para pouco glória. Olha só, Paulo, presbítero Luiz Carlos, está prisioneiro. Meu irmão, vamos ser sinceros, sem hipocrisia. Se fosse comigo, sinceridade, irmão. Eu ia orar ao Senhor, o Senhor me livra daqui, pelo amor de Deus. O Senhor me arranca daqui, me arranca dessa prisão. Paulo não faz isso, irmão. Paulo está prisioneiro, não reclama, não murmura, não diz que quer abandonar a fé, não diz que quer desistir do evangelho. Pelo contrário, mesmo na prisão, Chário, ele está escrevendo uma carta. Ele está escrevendo 3 epístolas para as igrejas. E qual é a mensagem que Paulo está querendo transmitir? Para a igreja de Éfeso, Paulo está escrevendo a seguinte mensagem. O pilar que está sustentado, todo esse compêndio teológico do livro de Éfeso, está sustentado na seguinte coisa, qual é? Se eu fosse ter que dividir o livro de Éfeso, ia dividi-lo em 2 partes, do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo está falando sobre as doutrinas para a igreja. Paulo está falando do amor de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo para com a igreja e para com a raça humana.
do capítulo 4, 5 e 6, Paulo está falando da praticidade, ou seja, como eu devo viver esse amor que eu recebi da parte de Deus, como eu devo viver essa bênção e essas dádivas que Deus nos deu. Então, o livro de Éfeso está sustentado nesses pilares. É uma doutrina para a igreja e, ao mesmo tempo, a praticidade da igreja. Como é viver isso na prática? Agora, por que Paulo vai escrever isso? Porque Paulo agora, mesmo prisioneiro em Roma, Paulo está dizendo a seguinte coisa: ele ouve dizer, através das pessoas que ele visitava, Epáfras, assim como Tíquico, os homens, seus discípulos, que iam lá visitá-lo, ele fica sabendo, olha, a igreja, Paulo, que tu fundou em Éfeso, a igreja agora, ela está como? Está ótima, está excelente. Os irmãos são exemplo. Repare, porque ele é o capítulo 1 e verso 1. Repare que a narrativa, Paulo vai dizer a seguinte coisa: aos irmãos de Éfeso, que são fiéis. É uma informação muito relevante para mim e para você. Repare, Paulo está dando uma informação no capítulo 1, no verso 1, que os irmãos de Éfeso não é qualquer irmão, não é qualquer pessoa. São o quê? São firmes, Robério. Está firme na fé, é referência, é exemplo. Não, comparado à igreja, Joyce, a igreja agora de Corinto. Olha, quando Paulo vai escrever as cartas, 2 cartas, a igreja de Corinto, Paulo vai dar uma lambada com força. Na igreja agora tem divisão, na igreja de Corinto tem contenda, na igreja de Corinto, até na hora de celebrar a ceia, tem briga, tem confusão. Na igreja de Corinto, tem várias coisas erradas. O Espírito Santo, ao usar a vida de Paulo para escrever a igreja de Corinto, é para organizar a casa, Roberto, que estava bagunçada. Mas para escrever para Éfeso, não, Marco. Para escrever para Éfeso, ele não está escrevendo, sendo iluminado, inspirado pelo Espírito Santo, pastor Fábio, para botar uma casa que está em bagunça. Não, a casa está organizada. A casa é referência. Ele embarace. Não sei se você está entendendo, é bem devagarzinho, quem me conhece sabe. É para você entender, depois a gente entrar na aplicação. Repare, comparando as cartas paulinas, não vou falar sobre as 13, só te dando um exemplo, quando vai escrever para Éfeso, ele começa dizendo, aos irmãos que são fiéis. Repare, ele está dizendo, os irmãos que congregam lá, que eu ganhei para Cristo, é exemplo, Cláudia, é referência, dá bom testemunho, é exemplar, não é qualquer irmão. Aí tu vai dizer, Renato, mas eu não vi nada demais. Mas Paulo, mesmo preso, ele recebe informações do quê? Que está surgindo uma seita dentro de Éfeso. Qual é essa seita? Os gnósticos. E como está sustentado o pilar da teologia do gnosticismo? Está sustentado em várias coisas, mas a primeira dela, a primeira base da sustentação dessa teologia maligna era: o homem não precisa de ninguém, a não ser dele próprio, através do conhecimento dentro da filosofia contemporânea, para herdar a imortalidade. Não entendi nada, irmão Ronaldo, trocando em miúdos. A filosofia do gnosticismo estava agora impregnada dentro da cidade de Éfeso, dizendo: para que esse negócio de Jesus Cristo? Para que esse negócio que é morte de Jesus, redenção, nada, sacrifício? Não precisa, basta o homem ter conhecimento da filosofia contemporânea, que ele alcança a imortalidade, ou seja, a vida eterna. Não precisa esse tal de Jesus para salvar ninguém. Aí isso chega aos ouvidos de Paulo. Só estou te explicando o pano de fundo, fator histórico. Isso chega aos ouvidos de Paulo lá na prisão em Roma. Os irmãos são firmes na fé, os irmãos são referência. A igreja de Éfeso está agora dentro de uma localidade onde tem também o templo da deusa Diana. Agora os gregos chamam de deusa Artemis.
Os romanos chamam de deusa Diana. Resumo, é a mesma pessoa. Agora, a deusa Diana é a padroeira da cidade. Então, agora vem surgindo, além das magias, feitiçaria, vem surgindo esse ensinamento. Aí Paulo, como bom pastor, usado pelo Espírito Santo, Paulo vai o quê? Escrever a carta de Éfeso, vai agora dar instrução como os irmãos devem fazer para não cair na sedução do adversário. Não, vou de novo, só 3 deu glória. Repare o verso 14 do capítulo 6. Portanto, fiquem firmes. Esse fiquem, em outras traduções, no original também significa permaneça firme. Repare que Paulo, que isso eu vou aguçar mesmo para você não esquecer. Paulo não está escrevendo para o camarada que é novo na fé. Paulo não está escrevendo para o camarada que está desviado. Paulo está escrevendo, Roberto, para quem é firme, para quem está ali cessado na casa do Senhor. Mas mesmo assim, Paulo está dizendo, vigia. Você está entendendo o que Deus está conversando? Paulo sabe que os irmãos são firmes na fé, são vasos de Deus, homens e mulheres de Deus, mas Paulo começa dizendo a seguinte coisa, agora no capítulo 6, Paulo está dando essa instrução para a igreja, ele vai dizer sobre a armadura. No capítulo 6, ele inicia falando de filhos, honrar o pai, e assim o pai também não aborrecer os filhos, vai falar do servo com o Senhor, e vice-versa. Aí ele começa o verso 10 falando da armadura. Por quê? Ele vai dizer o seguinte, quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se como toda a armadura de Deus, né? Porque a cilada do diabo, porque a luta não é contra a carne e o sangue. Os ouvintes, quando a carta está sendo lida dentro da igreja de Éfeso, eles estão entendendo a mensagem transmitida. Qual é? Ei, rapazes, eu sei que vocês estão firmes na rocha, mas vigia com a cilada do adversário. Nossa guerra não é contra a carne e o sangue. O que significa isso? Nossa guerra não é contra pai, não é contra mãe, não é contra o irmão da congregação. Nossa guerra não é contra o vizinho. Ou seja, nas entrelinhas, nossa guerra não é contra o outro ser humano. A nossa guerra é com quem? Com as potestades malignas e os principados demoníacos. Então Paulo está dizendo, olha, vigiai com a cilada, porque a nossa guerra não é aqui contra o outro ser humano, contra o próximo, mas sim com a potestade maligna. O que isso tem a ver com a minha vida, irmão Ronaldo? Tudo a ver com a minha e a sua vida. Repare, o diabo, por mais que eu e você estejamos firmes, ele é aí que vai perturbar a minha vida e a sua vida. Aí que ele vai tentar eu e você. Repare uma coisa, que agora a Bíblia vai dizer que ele vai falar sobre ciladas e potestades. Vai armar isso. Então agora seus ouvintes têm que ficar atentos sobre isso. Aí Paulo vai dar um conselho. Rapazes, faz uma coisa. Veste da armadura de Deus. Quando Paulo vai falar da armadura, Paulo está se referindo, está tendo em mente, quando escreve essa epístola, Paulo está tendo em mente agora o soldado romano, porque Paulo está na prisão em Roma. A prisão de Roma não era igual de Bangu 1. Paulo está numa casa agora alugada, e agora o soldado acompanhava, o soldado romano acompanhava Paulo nessa prisão domiciliar. Paulo agora, ao olhar para a vestimenta do soldado romano, Paulo vai então usar essa metáfora para transmitir a mensagem para o povo de Éfeso. O povo de Éfeso também conhecia a indumentária do Império Romano. Então ele vai dizer, aí ele vai citar 6 peças. Ele começa a dizer na primeira, que é o cinturão da verdade.
O cinturão servia para sustentar a armadura, né? Botava-se um cinto para segurá-la no corpo. Falando sobre sustentar a armadura, cinturão da verdade, Paulo está mandando a seguinte mensagem: rapaz, fica firme, cuidado, porque a guerra é contra os principados e a potestade maligna. Paulo está dizendo a seguinte coisa: mas se vocês estiverem com o cinturão da verdade, e que verdade é essa? É da palavra. Paulo está dizendo a seguinte coisa: ei, tem muito ensinamento, uma teologia doida no meio de vocês, dizendo que através da filosofia você alcança a salvação e imortalidade. Aí Paulo está dizendo: é mentira, fica na palavra, fica na palavra. Só mais um pouquinho de retorno aqui para mim, varão. Paulo está dizendo: fica na palavra. Repare, Salmos número 15, verso 1 e 2. Diz assim a Bíblia: o salmista Davi diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aí a resposta: aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fale a verdade. Repare, é uma pergunta: quem, Senhor, entrará no teu tabernáculo? Trocando em miúdo, o sentido teológico é: Senhor, quem herdará a vida eterna, Robério? Quem pratica a verdade. Ah, não, tu tinha dado glória, irmão. A gente está no culto baseado da EBD, não é isso? Estamos falando de Bíblia. Repare, a pergunta é: quem vai entrar? Quem vai entrar na eternidade? Quem vai entrar no céu? A resposta: quem pratica palavra. Quem vive palavra. Repare, não é quem tem anel de doutor, não é quem fala 5 línguas estrangeiras, é quem vive a palavra. 1 João, capítulo 2, verso 4. É BD, irmão, vamos de Bíblia. 1 João, capítulo 2, verso 4. Diz a narrativa, olha o que o apóstolo Paulo João fala: aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Aí deixa eu te explicar esse contexto. Quando João está escrevendo essa narrativa, João também está em Éfeso. Depois que ele sai do exílio, agora, após receber lá o Apocalipse, ele volta a morar, residir em Éfeso. João escreve isso. Ele está dizendo: aquele que diz que conhece a Deus e não guarda, ou seja, não pratica os seus mandamentos, mentiroso. Não entendi? O contexto da primeira epístola de João está dando uma lambada. Qual é? Irmãos, porque agora esse cenário está diferente. Ele está dizendo: não adianta brigar entre vós, suportai-vos uns aos outros, tolera um ao outro. Repare, primeiro cinturão é verdade. Como é que eu faço para adentrar o céu? Eu tenho que estar pautado na palavra, eu tenho que viver a palavra, eu tenho que comer a palavra, eu tenho que respirar a palavra. Ou seja, não tem como adentrar ao céu se não for através da palavra de Deus. Não existe outro manual para mim e você adentrar o céu, só através da palavra. Não, mas eu leio Kant, eu leio Karl Marx. Nenhuma dessas filosofias tem poder para salvar você. Só a palavra de Jesus Cristo, só a palavra de Jesus. Ele vai falar da segunda armadura. Ele vai dizer a couraça da justiça. Quando ele vai falar da couraça, porque a couraça vai proteger o peitoral, uma das regiões vitais do corpo, aonde encontra-se o coração. Ele está dizendo, Paulo está dizendo: vista a couraça da justiça. Repare, o que quer dizer o seguinte, que agora esta couraça nos ensina que as nossas orações precisam, nossas emoções precisam ser protegidas por Deus. Repare, porque o adversário
podia, com a sua flecha, atingir o coração. Coração fala da sede dos sentimentos e das emoções. Romanos capítulo 3, verso 26. Diz Paulo na narrativa para a igreja de Roma: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Não entendi nada, irmão Ronaldo. Paulo está dizendo: fique em paz, não fique atormentado com a acusação do adversário. Quem te justifica é o Senhor. Que isso, irmão? Que isso, sinceridade. É muito profundo esse texto para pouco glória. Mas vamos de novo. 1 João, capítulo 3. Agora me vai dizer, no verso 20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Aí deixa eu te dar uma informação. João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 20, que acabei de fazer menção, ele está dizendo: ei, rapazes, fiquem em paz. Se teu coração ali está falando de sentimento, se teu sentimento, os demônios, as pessoas, tentam te aprisionar no teu emocional, teu psicológico, fica em paz. Maior é Deus que te conhece. O que isso tem a ver com a minha vida, Ronaldo? Tudo. Quantos crentes no nosso meio aprisionados? Quanta gente no nosso meio que toma santa ceia, fala em língua estranha, dá cambalhota, flutua na igreja, mas está com o psicológico aprisionado. Quantos crentes com síndrome de depressão, quantos crentes aí vivendo agora depressivo, porque o diabo sabe que se domina aqui, já era. Se domina tuas emoções, teu sentimento, domina todo o teu corpo. Aí a Bíblia está dando um conselho: maior é Deus. Maior é Deus. Se você entrou aqui hoje, nessa noite, o adversário ainda te acusando de algo que tu cometeu há 10 anos atrás, Deus está dizendo: maior sou eu. Maior sou eu. Maior sou eu. Maior sou eu. Daquele pecado que você cometeu há 10, 15 anos atrás. Maior é Deus. Isso é uma realidade, Luiz Carlos, no nosso meio. Pastor Fábio, quantas pessoas com chamada, com potencial paralisadas, Gessé, por algo que aconteceu lá atrás, aí por causa da pressão da sociedade e dos demônios, a mente dele, William, está aprisionada, não consegue se movimentar mais. Aí Deus é lindo, conhece a minha vida e a sua vida. Trouxe eu e você para ter essa palestra, para ter esse bate-papo, dizendo: fique em paz, moça, fique em paz, rapaz. Maior sou eu na tua vida, maior sou eu do que essa acusação, maior sou eu do que essa calúnia, maior sou... Labarás, eu sinto Deus na casa, não sei você, maior sou eu. Vamos correr. Paulo vai dizer: calça também os sapatos. Repare, os leitores agora de Éfeso estão entendendo a mensagem transmitida. Aí ele vai falar: veste o sapato. Que sapato é esse? É prontidão para divulgar o evangelho. Mateus capítulo 28, do verso 18 ao verso 20. Olha a narrativa. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Não entendi? Vou te explicar. Jesus está reunido com os discípulos e está dizendo: ei, tudo que vocês aprenderam não é para guardar e levar para casa. Que é para fazer o que então, Jesus? Forme outros discípulos, vai ganhar alma para o reino. O que tem a ver com a nossa vida? Tudo. Não adianta vir para EBD, se alimentar, se encher de conhecimento, ficar PhD dentro da teologia, conhecer Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não adianta ter tanto conhecimento teológico, tanto conhecimento de sobrenatural, de experiência com Deus, se tu não compartilha com ninguém. É em vão, não serve de nada. Porque eu acabei de ler o texto, é Jesus que falou: vai e ensina os demais.
Tu tá de bobeira, achando que Jesus está maravilhado comigo e você vem para EBD, enche de conhecimento, mas a gente fica em casa vendo Netflix? Que a gente fica em casa vendo Game of Thrones? Não, você tá de bobeira. Jesus está dizendo: Ronaldo, tudo que tu obteve de conhecimento, agora compartilha, compartilha, compartilha. Isso é cristianismo. Compartilha, compartilha, compartilha. Romanos, capítulo 10, verso 15. EBD tem que tomar carga de Bíblia. Romanos, capítulo 10, verso 15. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés aos que anunciam as boas novas. A Bíblia está dizendo: quão formoso é meus pés, teus pés, que anuncia, que propaga o Evangelho. Ai, irmão, que coisa profunda. Deus está dizendo, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa para a minha vida e a sua vida, poder difundir o Evangelho, pregar a palavra do Senhor aos demais. Paulo vai escrever, estou correndo para a gente entregar no tempo. Paulo vai escrever falando sobre o escudo da fé. Paulo, qual o sentido do escudo? Proteção. Os dardos do adversário, quando era lançado na ponta da lança, botava-se agora uma espécie de chama, para que atingisse o rival, aquela chama também, com fogo, alastrasse sobre o corpo. Porém, agora o povo romano, o exército romano, super inteligente, revestiu seu escudo com uma espécie de um couro, que não permitia que o dardo, a lança flamejante que vinha, pegasse fogo ao defender com o escudo. Eles tinham essa técnica. Aí Paulo está dizendo: use o escudo da fé. Aí a Bíblia vai dizer, isso aqui é interessante que eu vou te falar agora. Repare, Tiago, capítulo 2, verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. É o que eu acabei de falar. Não adianta vir para a igreja, eu e você tomar santa ceia, dar cambalhota, flutuar no mistério, né, que eu também gosto disso, bailar com o varão. Não adianta se não fazer a obra do Senhor. De nada serve, é morta. É morta. Não, mas eu acredito em Deus, Ronaldo. É a Bíblia que está dizendo, no Senhor é a Bíblia. Só estou relatando para você o que está escrito. Não adianta de nada, Ronaldo, você acreditar no Pai, no Filho e do Espírito Santo e não fazer a obra. Tua fé é morta. É inútil a tua presença na casa do Senhor. Repare, é forte, irmão. Hebreus, capítulo 10, verso 38. Olha isso aqui. O justo viverá pela fé. Se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Repare que fé aqui agora, Niltinho. Essa fé de Hebreus 10, o autor, a carta aos Hebreus, quando ele vai falar dessa fé, é uma fé diferente de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, está falando de fé, sem a obra é morta. Ou seja, não adianta acreditar em Deus e não fazer nada. O autor aos Hebreus, não. Ele vai dizer, o justo pela fé viverá. O autor aos Hebreus, ao escrever essa narrativa, pastor Fábio, a mente dele se lembrou do que está escrito em Abacuque, capítulo 2, verso 4. O profeta Abacuque, certa feita, falou, o justo viverá pela fé. Essa palavra fé aqui, no original, no hebraico, a etimologia dessa palavra significa firmeza e fidelidade. Não entendi, irmão Ronaldo? Trocando em miúdos. Olha agora o que o autor dos Hebreus está dizendo. O justo viverá pela fé. Ou seja, que fé é essa? O justo viverá firme e fiel ao Senhor, independente das circunstâncias. Entende a profundidade do texto que eu acabei de falar para você? O autor dos Hebreus está dizendo, é isso que Paulo está querendo também para os irmãos de Éfeso. O justo viverá pela fé, independente do revés que você esteja passando, continua fiel ao Senhor e firme na casa dele. O problema é que alguns de nós
vem um vento, vem uma tempestade, um tsunami, a gente quer procurar o pastor Fábio e entregar carteirinha de membro porque não está aguentando mais. A gente quer procurar a liderança e quer sair do departamento. Aí Deus está dizendo, o justo, ou seja, o fiel, ele permanece firme, independente se ele está com saúde ou sem saúde, se ele está com dinheiro ou sem dinheiro, se está empregado ou desempregado, permanece William firme na presença do Senhor. Aí às vezes eu ouço alguém falar, Deus entende. Não entende, irmão. Deus entende porque eu vou me afastar. Deus entende porque eu estou parando de ir na igreja. É por causa que se levantou um vento. Não entende, não entende. Por quê? Porque está escrito isso. O justo viverá pela fé. Será que Deus não sabia que eu e você ia passar um momento difícil da vida? Será que Ele não sabia? Será que tu acha que Ele foi pego de surpresa? Não, já sabia. Mesmo assim, disse para mim e para você, Ronaldo, o justo viverá pela fé. Em outras palavras, suporta essa tempestade, suporta esse vento, suporta, vai dando glória, mas vai remando, não desista, não entrega a carteirinha, não abandona o carro, não desista da fé. E calabace dominarácia. Emasido canto cabada, rebacetou, remucito calabaraça. Quem sabe alguém adentrou nessa noite pensando, eu vou parar, não estou aguentando. A crise lá em casa, no casamento, a crise com meu filho, a crise da empresa, eu não estou aguentando, eu vou parar. Aí Deus está dizendo, permanece firme, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, não desista. Emarace. Senhor, Paulo vai escrever, usa o capacete da salvação. Aí quando vai falar de capacete da salvação, Paulo escrevendo aos Filipenses, olha o que ele diz, Filipenses capítulo 4, verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é honesto, de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Olha a profundidade, o que tem ocupado a minha mente e a tua mente? Como eu disse, também gosto de ver série da Netflix, mas será que isso tem ocupado a minha mente e a sua mente mais do que a palavra? Nada contra ver série, nada contra você assistir qualquer programa de televisão, nada contra ler livros de filosofia, eu também leio alguns, nada contra de ler qualquer tipo de livro. O que eu quero dizer, o que a Bíblia melhor está querendo dizer, se isso for agradável, em outras palavras, no contexto aos Filipenses, Paulo está dando um conselho para ele, qual é? Se alimente realmente daquilo que faz agora você pensar no céu. Paulo não está falando que ele não deve se preocupar com as coisas da terra. Ele está dizendo, entre as coisas da terra e do céu, se ocupe a sua cabecinha com as coisas lá de cima. Preenche a sua mente com as coisas lá de cima. Tu vai ver como é que muitas doenças agora vai ser resolvida. Por quê? Porque você está enchendo sua mente com coisas do céu, coisas espirituais. Aí olha que texto profundo. Romanos capítulo 12, verso 2. Não vivam conforme os padrões do mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não entendi nada, irmão Ronaldo. Repare uma coisa, irmã Ângela. Olha o texto, Paulo está dizendo, não agora, não deixe ser levado para os padrões do mundo. Esse não é o que a gente está vivendo. Olha o conselho de Paulo, Jairo, não deixa ser levado para os padrões do mundo. Quando Paulo está escrevendo isso para a igreja de Roma, lá também tinha pedofilia, lá tinha também esse negócio de homossexualismo. Aí Paulo está dizendo, você é crente, rapaz. Você é crente, rapaz. Contigo não tem essa de aceitação. Acha que é moda, é moderno. Paulo está dizendo, a tua mente é transformada. A tua mente é transformada. Tu não pode achar isso legal. A tua mente é transformada. Aí o que a gente está vivendo?
devagarzinho filtrando em nosso meio, se a gente não vigia, acha legal, acha maneiro. Ih, que negócio, ideologia de gênero, LGBTQI, mas não sei o quê. É legal, é legal. Aí Deus está dizendo, tenha a mente transformada, tenha a mente transformada. Isso nunca foi legal e nunca será. Pecado é pecado. Então, o que tem ocupado a tua mente? E aí ele vai falar agora das 6 peças na armadura. Só uma que é de ataque, a espada. E ele vai dizer, a espada é a palavra de Deus. Repare, a Bíblia vai dizer, Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, vai falar da tentação de Jesus. Repare agora uma coisa, Roberto, que o diabo, Mateus vai dizer isso, capítulo 4, o diabo, quando vai tentar Jesus, ele vai usar a palavra. Aí se Jesus, pastor Fábio, também não tivesse a palavra, ficaria ruim. O diabo vai usar a palavra para tentar Jesus, mas Jesus também vai atacá-lo usando palavra. Não entendi, irmão Ronaldo. É triste, irmão, ver um dos nossos crentes, né, que está na igreja, como eu disse, há tantos anos, frequenta, quem sabe obedeceu. Na verdade, quem frequenta vai saber responder, mas quem não frequenta se arrasa. Porque pega um desses camaradas de seitas que existe por aí eles vêm, pega texto isolado da Bíblia, quem não frequenta EBD, quem não lê palavra, fica perdido, Júnior. Não sabe como responder. Semana passada eu tive uma experiência dessa, colega no trabalho, colega é kardecista, ele veio puxar uma conversa, falei, gostei do assunto. Falei para ele, não, mas aí ele entrou comigo, ele viu que estava dando ruim para ele, ele falou, mas vocês assembleianos, esquece denominação. Falei para ele, vamos falar de Bíblia. Vamos falar de Bíblia, para ver se Deus está nesse negócio, ou se Deus não está nesse negócio. Ou seja, irmão, eles vêm de uma forma sutil. Se quem não lê isso aqui, não frequenta EBD, fica perdido. Aí olha, qual o conselho que Paulo está dando? Use a espada. Ou seja, para enfrentar o gnosticismo, use a palavra para enfrentá-lo, porque senão eles te arrebentam. E aqui eu finalizo para entregar o microfone. Repare, o verso 14, fiz questão de ler com a igreja, porque a Bíblia diz que eles já estavam firmes, os crentes de Éfeso eram exemplo, estava firme, Joyce. Mas olha isso, olha que texto interessante, Apocalipse capítulo 2, verso 4 e verso 5. Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras sopras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Agora dá um certo temor muito grande. Por quê? Diz a Bíblia agora, Tiago, que quando Jesus vai dar essa revelação do Apocalipse ao apóstolo João na ilha de Pátimo, se passaram 30 anos depois que Paulo escreveu aquela carta a Efésio. Repare, a igreja de Éfeso, 30 anos depois, lembra que eu disse que a igreja era exemplar, estava firme na rocha? Quem ouvia Paulo escrevendo aquilo, Paulo, tu é louco, Paulo, para que dar esse conselho? Os irmãos são vasos de Deus, os irmãos são de monte, os irmãos são de oração, os irmãos são de vigília, os irmãos são de orar 3 horas da manhã de madrugada. Não precisa falar com eles isso, Paulo, eles são firmes na rocha. 30 anos depois, irmã Joana, olha o que a Bíblia vai dizer. Deus, Jesus, melhor dizendo, arrebata João. E na revelação, ele está dizendo, toma nota, João, porque tenho contra, não é a favor, está no texto, tenho contra a igreja de Éfeso, que abandonou as primeiras. Não entendi ainda, irmão Ronaldo. Jesus está chateado. Jesus está chateado. 30 anos atrás era firme na rocha e agora abandonaram as práticas do primeiro amor. Aí Jesus está dizendo, fala com ele, João, se não se arrepender, vou remover
Ah, não, tu tinha dado glória, foi de novo. Jesus está tão chateado que ele está dizendo, ainda há uma chance, ainda há uma chance. João escreve, manda ele se arrepender. Se tu arrependesse, vou retirar da tela parás, vou retirar da terra. E vai fazer o quê? Vou lançar no inferno. Vou lançar no inferno. Como assim do Deus na casa? Aí você está me ouvindo e fala, não, mas eu estou uma benção. Tu acha que Satanás vai desistir? Vai sempre, Joyce. Segunda-feira se apresenta para tentar em você. Não consegue? Ele vem na terça. Não conseguiu 2021? Vai vir 2022. Se não conseguir 2022, vem 2023. Mas ele nunca vai parar de tentar. Nunca vai parar. Paulo escreveu, fecha a armadura, rapaziada. Fica firme na presença. Mas 30 anos depois, a igreja que evangelizava, a igreja que jejuava, a igreja que fazia a obra, parou. Que eu sinto da parte do Senhor é Deus falando comigo e contigo. Veste essa armadura, veste o capacete, veste a espada. O Ronaldo estava caminhando, meio barro, meio tijolo. Deus está dizendo, veste a armadura hoje, porque o diabo não brinca de ser mal. E o pior que é o próprio Deus que está dizendo, lá em Apocalipse capítulo 2, é o próprio Deus que está dizendo, eu vou remover, eu vou arrancar. Repare que não é o diabo, é o próprio Cristo falando, eu vou arrancar, ou seja, vou tratar com a igreja de Éfeso. Se arrependa enquanto é tempo. Deus está dizendo para mim e para você, vamos romper em fé com a armadura que Deus deu em você. Amém.